depois. Lembrando, a prova já está pronta e esta aula, o material desta aula, consta na prova também. Tá bom? Então, vamos em frente. O assunto de hoje, replicação. Vamos entrar no conceito replicação já voltado mais para a área profissional, menos para a área acadêmica. Tá? E por que essa ênfase no profissional? A replicação é um assunto muito importante no que diz respeito a sistemas e a bancos de dados. Para sistemas distribuídos, é extremamente interessante em função da melhoria e otimização dos sistemas. Certo? Nós iremos falar alguma coisa muito vaga a respeito de replicação de infraestrutura. Eu não quero entrar nessa área de infraestrutura. Eu quero me focar mais na questão de replicação de recursos e replicação de dados. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos discutir aqui alguns conceitos. A replicação de dados distribuídos, os tipos de replicação de dados que nós temos disponíveis, com replicação passiva e replicação ativa, e os desafios desafios à replicação, para colocarmos replicação para funcionar em nossos ambientes. Pois bem, vamos lá? Os conceitos. Senhor? Pois não? O senhor está compartilhando a tela? Eu estava, não tá? Só tá o senhor falando aqui. Peraí então. Não, ficar vendo essa cara feia aqui o tempo todo não dá não, né? Pronto. Aí, agora foi. Eu tive que... Eu não sei porquê, o Teams está meio estranho, tá? Para mim, ele está aparecendo travando, não sei para vocês. Tá? Ele está aparecendo travando. Pô, tá aparecendo normal, professor. Então, a questão de áudio e vídeo, por favor, se verem que tem alguma coisa estranha, me fala, porque para mim, ele está aparecendo quadro a quadro. Tá? E eu estava compartilhando, por exemplo, e vocês não estavam vendo. Tá? Então, pode ser alguma coisa do meu Teams aqui que não deve estar muito legal. Mas vamos lá. Qualquer coisa, dá um grito aí. Com a crescente dependência dos meios digitais para a realização de negócios, manter a disponibilidade de serviços online tornou-se essencial para empresas e instituições de todos os portes. Estamos falando tanto negócios como acadêmicos. Em todos os segmentos de atuação. Uma interrupção dos serviços pode representar perda de oportunidade e quebra da produtividade interna, comprometendo diretamente a competitividade da empresa. Mas, se você observar na parte acadêmica, se o portal cai, causa um prejuízo gigante para todos os alunos, não é verdade? Se os sites de referência caem, nós ficamos à mercê, da falta dessa informação, da falta desse contato, da falta desse conteúdo. Então, não é apenas a questão profissional, não é apenas no âmbito comercial, mas também no âmbito acadêmico. Tira um servidor do ar para você ver. Se for um servidor que não tem um sistema de redundância, você certamente vai ter problemas. Certo? Beleza. A integridade e a disponibilidade dos recursos de TI tornaram-se as principais preocupações dos gestores dos últimos anos. Conforme a tecnologia foi se consolidando como parte vital da rotina de diferentes empreendimentos, ter serviços e sistemas sempre ativos passou a ser algo diretamente ligado ao sucesso do negócio. A tecnologia já possui um papel chave para vários stories. Espera um pouquinho. Aqui seria setores. Vou corrigir isso aqui para passar para vocês. Lembrando que isso aqui é material de prova. Então tem que estar redondinho. Beleza? Então, a tecnologia já possui um papel-chave para vários setores.
Ferramentas de TI podem ser utilizadas para gerar mobilidade, reduzir custos e integrar times. Ao mesmo tempo, tais recursos podem maximizar a performance de um setor, seja por meio da automação ou pela redução de erros operacionais. Hoje, soluções de cloud computing, computação em nuvem, criaram um ambiente mais flexível e com soluções disponíveis em um número maior de ambientes. Já os sistemas de gestão integrada permitem que o acesso à informação seja simplificado. Hoje é muito fácil você ter acesso a todo e qualquer tipo de informação. Se você tiver um smartphone na mão e uma boa conexão, né, se o 4G estiver funcionando bem, e você estiver numa área de cobertura, vamos dizer assim, e o seu pacote de internet te proporcionar isso, você tem acesso a praticamente tudo. Até mesmo essa aula pode ser visualizada lá no YouTube através do seu smartphone. Pode. Inclusive pelo Teams você pode também. Né? Você pode assistir essa aula pelo Teams no smartphone também. Então ficou muito mais fácil, né? Muito mais acessível. Mas ao mesmo tempo que se trata de acessibilidade, nós temos outro problema. Pensa só. Eu quero tornar essa informação, ou esse acesso, esse conteúdo, o mais disponível possível. Foi por isso mesmo que eu decidi, já tem 2 semestres, esse é o terceiro, em disponibilizar as minhas aulas no YouTube. Eu criei um playlist para cada aula. Inclusive o YouTube mandou um aviso para mim, dizendo que eu tenho muita playlist. Mas eu crio um playlist para cada disciplina que eu dou, né? E lá eu disponibilizo as aulas para que os alunos possam acompanhar. Tem muita gente, inclusive, que deixa de acompanhar do AVA para acompanhar pelo YouTube. É uma opção. E a ideia é justamente essa, era possibilitar a grande maioria de acesso, a grande possibilidade de acesso dessa informação aos alunos, né? Por exemplo, tem situações, tá? E aí é bem clima de fim de semestre, tá, gente? De aula de despedida. Tem situações, eu vou contar algumas situações que se encaixam aqui. Tem situações, por exemplo, de alunos que eu sei que não moram em Campo Grande. Eles moram no interior do estado. Eu tenho alunos, inclusive da engenharia, que pagam disciplina comigo, que eles assistem a minha aula no sábado. Eles não assistem a minha aula na sexta. Eles assistem no sábado. Por quê? Porque no sábado, essa pessoa sai da sede da fazenda e vem até a cidade. E quando chega na cidade, é que ele consegue sinal de Wi-Fi. Mas isso eu estou falando do interior do estado. Ao chegar na cidade, consegue sinal de Wi-Fi, ele imediatamente já pega o smartphone, já entra na playlist para assistir a aula. Enquanto o pessoal está trabalhando lá, tal, fazendo as coisas dele, ele está lá assistindo a aula. Ele assiste a aula do YouTube, né? E como eu dou, para todas as turmas, eu estava dando 3 dias, 72 horas para fazer relatório, então ele tinha tempo de sobra de assistir a aula e já ir redigindo o relatório no celular e mandar para mim. Olha só. Então, quer dizer, isso é um exemplo, tá? Eu sei que tem vários exemplos. Tem gente, por exemplo, que eu sei que assiste as aulas, algumas das minhas aulas, que está disponibilizada, essa pessoa assiste a aula voltando para casa, do trabalho. Tem gente que assiste minha aula no trabalho à noite. Tem gente que assiste a aula de madrugada no trabalho. Então, olha só. Eu quero acreditar, então, que eu alcancei meu objetivo, que era disponibilizar o maior volume máximo possível de acessibilidade para que todos pudessem acompanhar. Me dei por satisfeito? Não, mas quero fazer mais. Tá bom. Então quer dizer que é possível um grande volume de acesso aos dados. E essa acessibilidade está disponível para várias camadas, né, da sociedade. Muito bem.
Tenham isso em mente. Vamos continuar aqui. Além disso, os smartphones geraram maior mobilidade para profissionais que agora conseguem comunicar-se em diferentes ambientes facilmente. Quem está trabalhando no home office, o smartphone é uma mão na roda. Levando a tecnologia para o espaço corporativo, empresas aumentaram o número de informações que circulam em meios digitais. Consequentemente, a integridade dos serviços internos passou a ser um fator crítico para as políticas de gestão. Nesse cenário, a virtualização possui um papel chave. Ela permite que o empreendimento replique a sua infraestrutura de TI na nuvem. Muito bem, estamos chegando onde eu quero. Todos os profissionais terão a confiança de que, caso algo dê errado na estrutura de TI local, as operações poderão continuar sendo executadas com a mesma agilidade. Além disso, a companhia poderá escalar os seus serviços a qualquer momento graças à maneira como a nuvem é estruturada. É neste contexto que surge a abordagem de replicação. A grosso modo, replicar significa fazer uma réplica perfeita, reproduzir, imitar, copiar. Aplicando esse conceito à nossa realidade de TI, replicação é a chave para prover alta disponibilidade, atenção, lembra do que eu estava falando? E tolerância a falhas em sistemas distribuídos. A alta disponibilidade é um tópico de crescente interesse, principalmente com a atual tendência em direção à computação móvel e à operação desconectada. A tolerância a falhas é uma preocupação permanente dos serviços fornecidos em sistemas nos quais a segurança funcional, que em inglês nós aplicamos a palavra safety, não é security, security é outra coisa, é fundamental e em outros tipos importantes de serviços e sistemas. Muito bem. A replicação é uma técnica para melhorar serviços. As motivações para a replicação são melhorar o desempenho do serviço, a colocação dos dados em cache de clientes e servidores é uma maneira conhecida de melhorar o desempenho. Aumentar sua disponibilidade e torná-lo tolerante a falhas. A replicação de dados imutáveis é simples, pois aumenta o desempenho com pouco custo para o sistema. A replicação de dados mutáveis, ou seja, dinâmicos, imutáveis, aqueles que não mudam em momento algum. Mutáveis são aqueles que mudam a todo momento, como os da web, acarreta sobrecarga nos protocolos para garantir que os clientes recebam dados atualizados. Assim, existem limites para a eficácia da replicação como uma técnica de melhoria de desempenho. Muito bem. Já no contexto de tolerância a falhas, que a gente já viu, dados de alta disponibilidade não são necessariamente dados rigorosamente corretos. Eles podem estar desatualizados, por exemplo, ou dois usuários em lados opostos de uma rede que foi particionada podem fazer atualizações conflitantes e que precisem ser resolvidas. Em contraste, um serviço tolerante a falhas sempre garante comportamento rigorosamente correto, apesar de certo número e tipo de falhas. A correção está relacionada ao caráter atual dos dados fornecidos para o cliente e aos efeitos das operações do cliente sobre os dados. Às vezes, a correção também está relacionada ao tipo de respostas do serviço, como, por exemplo, no caso de um sistema de controle de tráfego aéreo, no qual dados corretos são necessários em escalas de tempo curtas. Vamos falar agora de replicação de dados distribuídos. Tá? É um foco bem maior naquilo que nos interessa de fato para a disciplina. Deixa eu ajustar um pouquinho essa câmera. Beleza, ficou legal. A replicação de dados pode ser realizada via software quando nos referimos a algumas linhas especificadas ou específicas numa determinada tabela, ou ainda um banco de dados, o banco inteiro. Por outro lado, quando precisamos replicar um volume ou um disco,
é comum recorrermos à replicação de hardware. O uso da replicação permite o uso de vários níveis de granularidade. A replicação de banco de dados, por exemplo, permite desde a replicação de algumas linhas ou colunas específicas até um conjunto de várias tabelas ou, eventualmente, um banco de dados inteiro. A replicação de dados é uma das tecnologias mais empregadas para a construção de bancos de dados distribuídos. Trata-se de uma técnica para manter automaticamente a disponibilidade dos dados a despeito das falhas do servidor. Se os dados são replicados em 2 ou mais servidores que falham independentemente, então o software cliente pode acessar os dados em um servidor alternativo, caso o servidor padrão falhe ou se torne inacessível. Um exemplo. Inicialmente, a aplicação submete instruções de escrita, insert, update ou delete, para o banco de dados. Alterando posteriormente esse banco de dados, é replicado para suas 4 cópias, mantendo-as sincronizadas. Considerando que as réplicas são idênticas ao banco de dados original, uma consulta pode ser feita em qualquer uma das réplicas, provendo assim cenários de alta disponibilidade e escalabilidade. A indisponibilidade do banco principal não compromete as consultas. Uma vez que o banco principal esteja disponível, é possível redirecionar as operações descritas para uma das réplicas. Muito bem. Aplicações de replicação, tá? Ou a aplicabilidade dela. Prover a disponibilidade do dado em outros sites, no caso da queda do principal. Diminuir a contenção em um único site, uma vez que o dado em múltiplos sites evita a concentração de acessos. Possibilitar processamento paralelo distribuído entre os sites. Melhorar o desempenho aproximado do dado do seu consumidor, evitando assim atrasos na transmissão em links considerados lentos. Permitir o uso dos dados em aplicações desconectadas, pois essas podem atrapalhar ou trabalhar de forma offline e replicar os dados posteriormente. O pessoal que fez CC1 comigo, em especial no semestre passado, nós estudamos um conceito bastante interessante chamado PWA. O pessoal lembra disso? Nada? Beleza. Pessoal de engenharia da computação teve uma disciplina também comigo chamada Desenvolvimento para Dispositivos Móveis. Nessa disciplina, a gente fez um trabalho muito parecido com PWA. A gente desenvolveu uma aplicação web, né? Assim, CC1 também é a mesma coisa. E essa aplicação, ela substituía os apps nativos das plataformas proprietárias. Android, iOS, e aí vai. Muito bem. Uma das características principais de uma aplicação PWA é que ela possa trabalhar no modo offline. Ou seja, você tem a aplicação, você tem todo o trabalho desenvolvido. Essa aplicação ela funciona conectada, porém, se você desconectá-la, a aplicação continua funcionando. Certo? Muito bem. Ela continua funcionando. No nosso caso, não. A nossa aplicação funcionava conectada. Mas existiam certos recursos que nós utilizávamos na aplicação, o pessoal do CC1 viu isso lá em JavaScript, chamado Local Storage ou Session Storage, que permite a gente armazenar informação do lado cliente.
essa informação ficar disponível e ficar acessível ao cliente. Muito bem. No entanto, a aplicação PWA, quando é conectada e trabalha permanentemente esse acesso, mesmo com local storage ou session storage, uma vez que você corta essa conexão, a informação para de funcionar. A sua aplicação simplesmente para de trabalhar. Ela passa para o modo offline. Muito bem. Em modo offline, ela teria que ter a capacidade de gravar informações para posteriormente enviar essas informações, assim que ela voltasse a se conectar novamente, para o servidor. Tá. O problema de conectividade a gente não consegue resolver. Não tem como resolver. Afinal de contas, você não... É o tipo de coisa que vai além da sua capacidade. Certo? Por exemplo, falha de sinal, falta de conexão Wi-Fi, ou até mesmo problemas de plano de internet podem impedir o funcionamento do programa. Como que a gente pode sanar esse tipo de situação? Resposta: a gente não pode. Mesmo com técnicas de replicação e tolerância a falhas, o máximo que a gente pode fazer é salvar a informação local, para depois, quando entrar no modo online, nós podemos enviar essas informações para o servidor. Então, como poderíamos pensar de uma forma diferente essa questão da acessibilidade nesse caso? Pensa só. A Netflix não funciona se você estiver desconectado, a não ser que você baixe o filme. Crunchyroll também é assim. Disney Plus também é. E ele, detalhe, ele baixa o filme dentro da aplicação. Você assiste o filme. Depois, se você procurar de novo, o filme não está mais lá. Então, quer dizer, é possível nós baixarmos a informação que vamos utilizar ou que precisamos, os cadastros básicos, né, para a aplicação em Android ou iOS. Porém, uma vez que a gente faça isso, a aplicação ela perde um pouco a sua natureza. Porque a aplicação PWA ela é feita em quê? HTML, JavaScript, um sabor qualquer de JavaScript e Bootstrap. Veja, não tem nenhum produto de banco envolvido. Porque não tem banco. A informação fica salva onde, então, nesse caso? Isso é um problema. Isso é uma questão que muitos desenvolvedores ficam batalhando, pensando como resolver. Tá? E eu estou abordando esse tema porque, nesse caso, nós estamos falando da aplicabilidade da replicação para resolver problemas de tolerância a falhas. Mas vocês percebem que eu estou tratando apenas de um único aspecto de tolerância a falhas? Nós falamos sobre muitos outros no decorrer da disciplina. Esse exemplo que eu dei, que a gente trabalhava com PWA na aplicação, né, na disciplina de CC1 e de desenvolvimento de aplicativos móveis, esse exemplo, ele ilustra justamente a situação que a gente quer evitar. A aplicação se torna um tijolo sem internet. Alguém tem algum exemplo, ou conhece algum exemplo de aplicação? Algum outro exemplo que eu não citei aqui, que pode falar para nós? Fiquem à vontade. Eu quero ouvi-los agora. Vamos lá, última aula, vamos participar.
Vamos, gente. Eu não sei se tem muito a ver, professor. Ah, Foi até um caso que aconteceu lá na empresa hoje. Eles migraram um programinha que, que os beneficiários da empresa usam para cadastrar, alterar dados e tal de beneficiário, né? Lá da aham. Cacems. Migraram para um servidor, para um outro servidor. E aí hoje foi chamado o dia inteiro para pedir instalação é Banner, né, o nome da ferramenta, na Uhum. máquina dos usuários que tinham, eles tinham um banner, só que esse banner ele tava em um servidor. E aí essa noite eles migraram para outro servidor, só que não foi avisado. Aham. Aí foi um atrás do outro, só pedindo para instalar. E foi umas 5 horas fazendo isso hoje, o dia inteiro. Tô até com a mão cansada. Isso aí a gente pode analisar de outra forma, né? Por exemplo, a aplicação ela fica disponível no servidor e o usuário usa a aplicação no desktop dele. Beleza. Isso. Haveria uma forma de tornar isso transparente para o usuário? Haveria, mas aí a software house que desenvolveu a aplicação teria que disponibilizar um módulo cliente para ser instalado na máquina. Aí o que você poderia fazer? Você poderia configurar esse módulo cliente para buscar a informação do endereço do servidor em um determinado lugar, como por exemplo um banco de dados compartilhado. Então não importa onde você fosse colocar a aplicação, aquele cliente sempre ia apontar para ela, certo? Uhum. Isso é muito feito em sistemas Oracle, Uhum. tá? Muito, muito feito em sistemas Oracle. É a melhor solução? Então, cliente-servidor é uma coisa meio antiga, né? Eu acho que é mais fácil, né? A melhor, eu não sei se é não. Então. Aí Isso, a galerinha do suporte que se lasque. O pois dia é. inteiro. Eu Isso é não que sei se é no Oracle ou no DB2. Agora que eu tô começando a mexer no banco, ah, mas não sei qual dos dois é. Tem Oracle e DB2 lá. aham. Cara, pela popularidade deve ser DB2, porque Oracle não acho que seja, não. Uhum. Tá? E Mas o não sei. DB2 ele tem muita coisa parecida com SQL. E isso, uhum. Tava até usando algumas coisinhas que o senhor passou na. Eu tô tendo o banco de dados com o senhor sexta, né? Aham. Tava até usando umas coisinhas, mas dá um medo da caramba de mexer, porque assim, eu tô há um mês e pouquinho na empresa, né? Aham. Eu não era pra mim estar fazendo isso ainda. O meu amigo, que é o meu superior, ele Aham. fala pra mim fazer, mas assim, nossa, eu olho umas 5, 6 vezes antes de dar um select, alguma Entendi. coisa, porque eu tenho que alterar o que é mandado lá, alterar PEG, atualizar essas coisas assim. Aí eu Uhum. tenho que mandar no GLPI pra alguém executar. Nossa, mas mesmo assim dá um medo. Olho minuciosamente. É duas telas, né? Daí eu deixo separado, olho. Entendi. Aí eu peço pra ele olhar também. Aí eu mando. Entendi. Não, eu entendi. Geralmente a gente tem que tomar muito cuidado e em especial, mas eu acho difícil ter um impacto muito grande, viu, Fernando? Porque provavelmente a tua conta ela não deve ter um acesso Sim. tão Uhum. pesado assim, tá? Mas de qualquer forma, cuidado Uhum. nunca, nunca é demais, né? É Sempre, verdade. é sempre bom. Não sei Tá? se foi um exemplo bom, mas foi Não, o que eu. foi um exemplo legal, legal. Um pouco diferenciado, mas foi um exemplo legal. Na verdade, permite a gente pensar em soluções que foram explicadas aqui na disciplina, tá? Legal, valeu. Uhum. Alguém mais pode trazer algum exemplo para a gente, gente? Vamos lá, vamos participar. Última aula, vai. Vamos lá, gente. Força, vocês conseguem, vai. Não? Beleza. Então vamos continuar então. Ah, vamos ver. Perdão. Melhorar o desempenho aproximado do dado do seu consumidor.
evitando assim atrasos na transmissão em links considerados lentos. Permitir o uso dos dados em aplicações desconectadas, pois essas podem trabalhar de forma offline e replicar os dados posteriormente. A gente já tinha visto isso, né? Já tinha falado. Arquitetura. Em um modelo típico de replicação, os servidores trabalham com um modelo de gerenciador de réplicas. Esse gerenciador tem o papel de coordenar o processo de replicação, mantendo a consistência de estado e transparência do conjunto de servidores, manter o controle da concorrência e fazer o controle de falhas de servidores. Muito bem. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem boa, ilustrativa, a respeito de replicação de dados. Gente, eu senti falta de uma imagem aqui. Sistemas distribuídos. Olha, replicação de dados de sistemas distribuídos. Vamos ver aqui. Sem eu entrar mais no assunto, né, porque a gente vai discutir outras coisas, mas eu acho interessante a gente buscar um modelo que talvez ilustre bem o que a gente está fazendo, tá? Sobre o que estamos falando, né? Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Olha só, achei esse aqui. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos o banco de dados de vendas, né? E ele está disponível em 3 locais diferentes. Esse é o típico modelo de replicação de dados distribuídos, que é ele ficar disponível através do SGDB, né, para Brasília, São Paulo e Taguatinga. Taguatinga é Minas, né? Não. Taguatinga? Não, Taguatinga é Distrito Federal. Ou é Goiás? Ou é alguma coisa por ali. Bom, não vem ao caso. O interessante é a gente compreender o quê? Como os bancos de dados são replicáveis, isso quer dizer, os mesmos dados existem nas 3 bases. Se por um acaso uma delas vier a cair, nós temos a redundância aqui, tá? Que mantém Brasília e São Paulo, mantém o sistema funcionando. Até mesmo o próprio sistema de Taguatinga, ao perceber que o banco daqui caiu, ele pode apontar para um dos outros dois. Para ser sincero, a nível de sistema, não dá nem para perceber que um deles caiu. Tá? Você não consegue perceber. Nós estamos olhando para um modelo de replicação de dados cujas informações ficam disponíveis em várias fontes distintas, certo? Isso facilita e torna muito mais acessível a informação e traz mais qualidade para o processo que está sendo realizado. De que forma essa qualidade? Velocidade, desempenho, um tempo de processamento muito inferior àquilo, né, que era pretendido, vamos dizer assim. Tá? Então, nós temos um modelo que traz para nós uma velocidade muito superior àquela que a gente tem. Deixa eu ver se eu encontro outro exemplo aqui. Se alguém quiser... Deixa eu olhar. Acho que esse aqui serve. Ai, a figura é muito pequena. Aqui, ó. Eu vou tentar dar zoom para que todo mundo enxergue, tá? Vamos lá. Aqui traz exatamente o que eu estou falando para vocês. Bom? Exatamente o que eu estou falando para vocês. O usuário acessa o sistema, mas para ele, na visão dele, ó, ele não percebe nada.
Aqui, a nível de sistema, nós sabemos que tem São Paulo, Rio e Brasília. E os servidores que acessam essas informações. Mas o usuário não enxerga isso. A nível de usuário, ele só está vendo uma coisa só. É igual, por exemplo, quando você acessa globo.com, para você é um domínio só. Você está vendo um banco de dados só. Você está vendo uma fonte de informação só. Na verdade, não é. Na verdade, tem muito mais ali por trás. E uma das formas de prover essa acessibilidade é utilizar a replicação para que esses dados possam existir e possam nos fornecer a coesão necessária da informação. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o que está aqui tem que ser consistente com o que tem aqui e aqui. Em outras palavras, réplicas tem que ser iguais. Mudou uma vírgula, está errado. Não pode. Entenderam? Beleza, vamos continuar então. Vamos falar de tipos de replicação de dados. Neste caso, a gente vai falar de replicação passiva. É o primeiro tipo que a gente vai analisar. Vamos lá. No modelo passivo ou de backup primário de replicação para tolerância a falhas, existe, em determinado momento, um único gerenciador de réplica, chamado RM, primário, e um ou mais gerenciadores de réplica secundários, backups ou escravos. Muito bem. Na forma pura do modelo, os front-ends se comunicam somente com o gerenciador de réplica primário para obterem o serviço. O gerenciador de réplica primário executa as operações e envia cópias dos dados atualizados para os backups. Se o primário falhar, um dos backups será promovido para atuar como primário. Então, naquele exemplo que a gente viu agora, se um daqueles cair, o outro toma lugar como sendo primário e começa a atuar no lugar daquele que caiu. Certo? Se um secundário cai, você nem percebe. Porque os secundários, chamados backups ou escravos, podem ser em tamanho, né, em quantidade suficiente para que você sequer sinta a mudança quando ela acontecer. Certo? A sequência de eventos da replicação passiva. O passo a passo do que acontece. Vamos analisar? A sequência de eventos, quando um cliente solicita que uma operação seja executada, é a seguinte. Requisição. O front-end emite a requisição contendo um identificador exclusivo para o gerenciador de réplica primário. Coordenação. O gerenciador primário trata como requisição atomicamente, na ordem em que a recebe. Ele verifica o identificador exclusivo para o caso de já a ter executado. E se for assim, simplesmente envia a resposta novamente. Execução. O gerenciador primário executa a requisição e armazena a resposta. Acordo. Se a requisição é uma atualização, o gerenciador primário envia o estado atualizado, a resposta e o identificador exclusivo para todos os gerenciadores de backup. Os gerenciadores de backup enviam uma confirmação. E resposta, que é a última fase. O gerenciador primário responde para o front-end, o qual envia a resposta de volta para o cliente. Olha só a quantidade de coisas que são feitas em milissegundos e a gente não percebe. Muito bem. Recuperação de falhas. Caso o gerenciador de réplica primário falhe, um dos gerenciadores secundários toma o seu lugar. Uma falha do gerenciador primário pode ocorrer em diferentes momentos, antes, durante ou após uma atualização, ou ainda antes ou após o envio da resposta às requisições do cliente.
Recuperação de falhas. Né? Continuação. A verificação da falha no gerenciador primário pode ser feita de duas formas. Estabelecendo-se um timeout para que o cliente tenha sua requisição respondida, ou então definindo que os gerenciadores secundários façam uma verificação da atividade do gerenciador primário. A atualização de dados do ambiente primário para os ambientes secundários é feita em intervalos configurados, conforme a necessidade da empresa. Em geral, essa atualização não se dá de forma contínua. Então, ela só executa a atualização, tá? Quando os secundários, geralmente é assim que funciona, tá? Os secundários ou são chamados de backup ou slaves, escravos, né? Esses backups, eles verificam a sanidade do primário. Sanidade. Se por um acaso perceber que o primário não está atuando de maneira sã, ou seja, a informação está custando a vir a requisição, ele está custando a responder, tem algum problema com o próprio processamento, o sistema operacional está ocupado com alguma coisa e tal. Então, o que acontece? Imediatamente, os secundários analisam essa situação e assumem o comando da operação, escolhendo um novo primário. Então, eles rebaixam aquele a secundário e um novo primário assume. Geralmente, as únicas pessoas que percebem isso é o pessoal da infra. Tá? É o pessoal que toma conta dos servidores. Os usuários, ou aqueles que consomem os bancos, né? Os desenvolvedores, por exemplo, eles sequer percebem que isso aconteceu. Não dá para notar. Tá? Não dá para perceber. É uma forma interessante de você manter a sanidade da tua rede replicada funcionando adequadamente, tá? Mas aí, lógico, gente, tudo tem uma vantagem, tudo tem a desvantagem, tudo tem um lado negativo. Parece, não, é maravilhoso, funciona. Não, peraí. Vamos dar uma olhada nisso agora, ó. Vantagens e desvantagens. Primeiras vantagens, a gente já viu que, nossa, como uma solução para tolerância a falhas, é muito válido. Então, réplicas não precisam obter sempre o mesmo efeito para uma certa requisição. Cada réplica atua de uma forma diferente. Cada escravo ou backup atua de uma forma distinta. Espera aí. Pode ser negativo de alguma forma? Pensa aí. Interação simples entre cliente e servidor. Tá? Só um pouquinho. E as desvantagens? A frequência de checkpoints para prejudicar o desempenho do serviço replicado. A solução adotada é fazer o update a cada N requisições. Quem estabelece isso é você. O que isso quer dizer? Gente, checkpoints é aquele momento que todos os slaves verificam se o primário está ok. Se você instituir um volume muito grande de checkpoints, você pode reduzir um pouco a performance. E esse pouco pode aumentar bastante no decorrer do dia. Então, o que eles adotam é fazer o update dessas situações a cada N requisições. Então, eles determinam um número específico, falam, deu tantas requisições, atualiza para saber se o primário permanece ou se ele troca. A gente não costuma autorizar o sistema a efetuar muitas trocas durante o decorrer do dia. Só se acontecer alguma coisa muito, mas muito séria mesmo. Tá? A princípio, isso não é feito assim tão facilmente.
O cliente retransmite requisições entre o último update realizado e a falha do primário. Esse é um problema. Porque se ele retransmite requisições entre o último update e a falha do primário, muitas dessas requisições podem se perder. Um mecanismo de log em disco armazena todas as requisições desde o último checkpoint. Então, para não perder nenhuma requisição, o que acontece? O log em disco armazena tudo que foi feito. Então, ele cria uma fila de requisições para quando o sistema voltar a operar normalmente, ele disparar essas requisições tudo de novo. Isso não vai criar um gargalo? E aí tem um problema. Esse gargalo depende exclusivamente do tamanho da fila, né? De requisições. Se a fila for muito grande, lascou tudo. Vamos ver. Vamos falar agora de replicação ativa. É um outro modelo muito utilizado, tá? No modelo ativo de replicação para tolerância a falhas, os gerenciadores de réplica são máquinas de estado que desempenham papéis equivalentes e são organizados como um grupo. Os front-ends enviam suas requisições por multicast para o grupo de gerenciadores de réplica e todos os gerenciadores de réplica processam a requisição independentemente, mas de forma idêntica, e respondem. Se qualquer gerenciador de réplica falhar, isso não tem nenhum impacto sobre o desempenho do serviço, pois os gerenciadores de réplica restantes continuam a responder normalmente. Você dispara em multicast, certo? Através da rede para todos os gerenciadores de réplicas e todos respondem. Se alguém deixar de responder, você não vai nem perceber. O primeiro que chegar é que a resposta vai ser enviada. E lógico, aí a gente tem que contar bastante coisa. Tempo de processamento, tempo de envio e recebimento de mensagens. Estamos falando de rede local, né? Então, pode ter uma certa concorrência, algum atraso, alguma coisa envolvida. Tá bom? Sequência de eventos da replicação ativa. Vamos ver. Sob a replicação ativa, a sequência de eventos quando o cliente solicita a execução de uma operação é a seguinte. Primeiro, a requisição. O front-end anexa um identificador exclusivo à requisição e a envia por multicast para o grupo de gerenciadores de réplica, usando uma primitiva de multicast totalmente ordenada e confiável. Supõe-se que o front-end pode falhar por colapso. Na pior das hipóteses, ele não emite a próxima requisição até que tenha recebido uma resposta. Coordenação, segundo passo. O sistema de comunicação em grupo envia a requisição para cada gerenciador de réplica correto na mesma ordem, ou o total, né? Terceiro passo, a execução. Todos os gerenciadores de réplica executam a requisição. Como eles são máquinas de estado e como as requisições são distribuídas na mesma ordem total e como as requisições são distribuídas na mesma ordem total, todos os gerenciadores de réplica corretos processam a requisição de forma idêntica. A resposta contém um identificador de requisição exclusiva do cliente. Todo mundo responde, certo? Todos eles atendem aquela requisição. Acordo. Nenhuma fase de acordo é necessária devido à semântica da distribuição por multicast. Você dispara para todo mundo. Quando ele atende, todos eles atendem aquela solicitação. Como é feita a resposta? Vamos ver aqui. Cada gerenciador de réplica envia sua resposta para o front-end. O número de respostas reunidas pelo front-end depende das suposições de falha e do algoritmo de multicast. Se, por exemplo, o objetivo for tolerar apenas falhas por colapso e o multicast satisfazer o acordo uniforme e as propriedades de ordenação, o front-end passará ao cliente a primeira resposta que chegar. Todo mundo responde e a primeira que chegar, de acordo com o algoritmo, é a que é enviada para o cliente.
e descartará as restantes. Ele pode distingui-las das respostas de outras requisições, examinando o identificador presente na resposta. Então, eu guardei aqui algumas imagens aqui para a gente dar uma analisada, justamente sobre isso, tá? Justamente da questão da replicação ativa e da replicação passiva. Deixa eu achar aqui primeiro da ativa. Muito bem. Não, eu achei da passiva primeiro. Então vamos dar uma olhada na passiva. Mas está muito pequena essa imagem. Deixa eu achar uma imagem melhor. Então, passiva. Imagens. Esse aqui vai ser ativa. E aqui, não, mas esse aqui está complicado demais. Tem que ser um modelo mais simples, para que todo mundo possa entender. Deixa eu ver. Eu achei um modelo muito bom da ativa. Eu quero achar um da passiva agora, gente. Só um minutinho. Deixa eu achar um modelo de replicação passiva. Vamos ver aqui. Replicação passiva. Aqui, ó. Esse aqui serve. Aí, legal. Quase o mesmo slide. Vai entender. Aqui, abrir. Ó, vamos dar uma olhada primeiro na passiva, tá? Que é aquilo que a gente viu. Ele dispara para cá a requisição, tá? Aí o que acontece? Aqui dentro, na parte eles chamam de componente abstrato, né? Porque aqui ele está fazendo a nível de programação. O que ele vai fazer? Ele vai receber essa requisição e vai disparar o update para todo mundo. E ele mesmo responde. Então, ele dispara o update para todos, mas só ele responde. Só o primário é que responde, certo? Diferente da ativa, né? Vamos dar uma olhada na ativa. Olha só a ativa como é diferente. Na ativa, o que nós temos aqui? Nós temos a mensagem, a requisição chegando. Deixa eu colocar uma do lado da outra para ficar fácil para todo mundo entender. Peraí. Deixa eu diminuir só o zoom dessa aqui. Aí, pronto, agora tá legal. Então, o que a gente tem aqui, ó? Na requisição ativa, eu disparo a mensagem de requisição, todo mundo atende. E, professor, o que seria isso aqui? Então, aquilo ali, esse quadradinho amarelo aqui, ó, tá? No nosso caso, poderia ser um middleware, tá? E esse middleware, ele atravessa todo o conjunto de servidores de banco. Para quê? Para atender solicitações realizadas pelo front-end. Então, ele dispara esse processo de requisição, essa requisição vem para cá, é a mesma requisição, é disparada para cada um deles. Nós não temos aqui um primário importante, nós temos aqui gerenciadores de réplica apenas. A gente não tem primário ou backups, slaves, não. A gente tem o quê? Somente gerenciadores de réplica. Muito bem, cada um deles faz a tarefa e dispara uma resposta. A resposta que chegar primeiro e que for de melhor qualidade é que é enviada para o front-end requisitor. Certo? Então, está aqui as diferenças entre o modelo passivo para o modelo ativo.
No passivo, o primário, existe o papel primário e o primário é que responde, certo? Mas internamente ele dispara atualizações para todos os backups ou slaves, certo? Na ativa, todo mundo tem primário, todo mundo é igual e todo mundo recebe a requisição e responde. Quem chegar primeiro e tiver melhor qualidade é a resposta que vai ser enviada para o front-end. Certo? Todo mundo entendeu isso? Alguma dúvida sobre replicação? Vamos ver as vantagens da ativa, porque parece que ela tem bastante vantagens, né? Não sei se seria bem o caso. Vantagens. As falhas são mascaradas quase que instantaneamente. Se um falhar, outro vai atender. Adequada para aplicações que exigem serviços ininterruptos e com sobrecarga mínima em situações de falha, como aplicações de tempo real. Cobre um amplo espectro de faltas: crash, omissão, temporização e valor. Muito bem. E as desvantagens? Tem alto custo na comunicação. Estamos falando de uma rede de alta performance. Tá? Não estamos falando de redezinhas 10, 100 mega, 10/100. Não, nós estamos falando de 100/giga, 1 giga, ou mais. Estamos falando de redes de gigabits. Certo? E essas redes, nós sabemos muito bem, elas custam muito mais caro. Muito bem. Exige muitos recursos do sistema. Nós vimos. Pensa só. Nós temos um modelo ativo. Vários servidores. Vamos imaginar que muitos, se não todos, esses servidores sejam máquinas virtuais. Sejam VMs. É possível? Claro. Dependendo do sistema, eu posso ter ali 8 VMs, sendo que 4 são SQL. Muito bem. E aí, o que acontece? Nesse sistema, eu estou disparando as requisições e todo mundo está trabalhando. Todo mundo está atendendo. O nível de processamento é muito mais elevado do que um modelo passivo, em que somente um trabalha. Mas esse um, importante, ele trabalha, só que ele tem que atender, ele tem que disparar updates para os outros, que os outros têm que estar sincronizados com ele. Então esse primário, notadamente, ele tem que ser mais poderoso que os outros. No modelo ativo, não. Todo mundo tem que ser igual. Então, nós estamos falando de várias máquinas, e essas máquinas, todas elas, em teoria, deveriam ser iguais. Quanto custa para fazer isso? Mesmo que seja VM. Se você for trabalhar com VM, você vai precisar de um host, um servidor host, que seja extremamente poderoso. Às vezes estamos falando de uma máquina com apenas nível servidor, 32 GB de RAM. Não, estamos falando de uma máquina muito maior que isso. Muito superior a isso. Existem servidores Blade, vamos pesquisar aí. Galera que gosta de pesquisar isso aí, vamos dar uma pesquisadinha rápida. A gente já fez isso no passado, vamos ver se a gente acha de novo. Capacidade de servidores Blade aí, vamos dar uma olhadinha? Servidores Blade. Ó. Características aqui. Achei um. Rapidinho, ó. Nossa, a Huawei já está anunciando aqui no Brasil já. Venda de servidores. Aqui. Eu acho, inclusive, que esse aqui foi aquele que vocês mandaram para mim um tempo atrás. Um PowerEdge M600.
Foi esse aqui, ó, que a gente estava discutindo, gente? Vocês lembram? Pessoal, vocês estão aí? O pessoal está no final da disciplina. Eu estou falando com avatares. Vamos lá, gente. Foi esse servidor aqui que a gente estava discutindo, que a gente viu aquela vez? Deixa eu dar um zoom maior aqui, peraí. Era um de 120 mil, professor. Não sei se você fez isso, não. É. Vamos olhar as especificações técnicas. Vamos ver. Não, não é. Acho que não era esse não, professor. É, isso aqui está com pouca memória, ó. Lembra que a gente estava vendo aquela vez, a gente viu um Blade que a memória chegava a 256 GB, não era isso? Isso mesmo. Então, esse cara aqui, não, ele não serve. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se a gente acha. Olha só, a página não existe mais. Caramba. Servidores. Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui, tá muito grande. Isso. Vamos ver. Eu acho que seriam esses aqui. Mais vendidos. Vamos ver. Não, esse aqui é 8.000, ó. Não, a partir de 8.000, né? Vamos ver a configuração deles? O Fernando tinha falado um de 12 aqui, ó. Com desconto, porque sem desconto ele sobe para 34. Nossa. Acho que a gente viu, não era esse aí não, professor. Custava 120 mil. 120? Uhum. Aí complica. Vamos ver. Vamos ver o que ele tem aqui. Ver detalhes. Vamos dar uma olhada nele. Ele tem um Xeon E2224 de 3,4 com 8 cache e pode vir com um de 12 MB de cache. Com 80 watts. E o recomendado pela Dell de cima, o de baixo no livro. Esse aqui tem 8 GB de memória. Qual é o máximo que eu posso colocar? Acho que 16. Professor, Oi? eu entrei depois. Teve matéria nova ou só revisão? Não, isso aqui é matéria nova, Flávio. Ah, Isso aqui é replicação de dados. que eu vi que a gente estava discutindo referente a isso nas outras aulas, na outra aula, eu achei que fosse alguma revisão, alguma coisa. Não. Na verdade, replicação, como eu expliquei no começo, é um conteúdo que no material didático deveria ter sido abordado há mais tempo. Entendi. E eles só passaram por cima, não falaram bastante o suficiente. Então, eu peguei e retomei aquele conteúdo para a gente entender um pouco melhor. Essa aula, esse conteúdo aqui, acho que o pessoal já percebeu isso. É um apanhado de um monte de coisa que a gente já discutiu. Uhum. Tá? E talvez por isso que tenha soado assim, eu já vi isso, tá? É revisão. Não, não é revisão, não. Tá? Mas acabou servindo para isso. Tá? Não é esse aqui não, gente. Não é esse aqui. Deixa eu ver se eu encontro um melhorzinho. Vamos ver. Que não. Deixa eu ver. Eu queria achar aquele servidor.
talvez não seja Dell, né? Talvez não seja Dell. Servidor, Blade. Vamos colocar aqui. Vamos ver? Gente, será que aquele servidor que a gente olhou aquele dia, por um acaso, não seria um servidor Lenovo? Ó, eu entrei na Lenovo aqui, ó. Porque eu coloquei uma pesquisa com 128 GB, né? Quer dizer, eu estou procurando um servidor Blade, mas daqueles bem poderosos mesmo, né? Deixa eu ver se a gente consegue. Eu acho que aqui ele fala para a gente... isso aqui não são nem opções, né? Deixa eu ver. Tá, não é. Deixa eu ver. Eles não vão deixar. Eu acho que essa informação não fica tão disponível para a gente olhar como a gente queria. Tá? É uma pena. Eu queria achar aquele servidor. Bom. HP? Vamos ver aqui. Aí eles querem me direcionar. Não, eles querem me direcionar para página de compra. Fale com um consultor. Tal. Calma. Parece aquele pessoal que a gente está andando nas lojas, no centro e o povo só falta sequestrar a gente para dentro da loja, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Servidor, tal, especificações. Vamos ver. Servidor Blade, perfeito. Ó, quem é de... Agora há pouco a gente estava discutindo com o pessoal de... Né, eu estava falando com o Fernando e o pessoal da Infra, né? Quem é de Infra conhece esse aqui, né? Shen App e Shen Desktop, né? Deixa eu ver... Olha só, esse storage aqui inclui até 4 SSDs NVMe M2, totalizando 16 TB de armazenamento por Blade. Por Blade, isso aqui é uma Blade, tá, gente? Ó. Caramba! Agora tô chegando onde eu quero. Memória. Até 128 GB de memória DDR4 de alta velocidade de até 2.666. E isso é um servidor de verdade. Caramba. Realmente bastante interessante. Muito, muito, muito interessante. E por que a gente está olhando essas coisas? Quer dizer, nós estamos, no fim, falando vários assuntos que a gente já tinha comentado. Quando a gente começa a tratar de assuntos voltados à replicação, que são partes de tolerância a falhas, são essenciais para sistemas distribuídos, a gente acaba revisando, né? Como até a Flávia confundiu com uma revisão, né? A gente acaba, mas é natural, a gente acaba olhando para trás e vendo muita coisa que a gente já viu, muita coisa que a gente já falou, que a gente já conversou. Na verdade, eu entendo esse conteúdo como um apanhado geral em se tratando de replicação. Por quê? Como eu disse, esse assunto tinha que ter sido abordado antes, tá?
É que, como eu falei isso no começo da aula, tá? Eu observei o conteúdo para montar, estava montando a prova de vocês e percebi isso. Falei, não, mas em que momento que a gente está falando disso? Dessa forma que a gente tratou nessa aula? Em momento nenhum. Né? Então, uma falha, a gente pode recuperar. Bom, vamos falar dos desafios, então, para encerrar, né? Já estamos chegando no nosso horário top, não adianta ficar falando muito para vocês. Então, vamos lá. Desafios à replicação. Então, quais são os principais desafios que a gente tem em se tratando da replicação de dados? Tá? A replicação de dados traz alguns desafios para a instituição, ou empresa, ou negócio, como a adequação de sua infraestrutura de rede, a preocupação com a segurança e os custos envolvidos. Adotando uma visão preventiva, é possível evitar riscos que poderiam surgir a partir da adoção da replicação de dados. Assim, se maximiza o retorno sobre o investimento e assegura a integridade de sua infraestrutura e a capacidade de se manter operacional quando as falhas ocorrerem. Só um minutinho, gente. Vou entender aqui, rapidinho, professor. Vamos lá. Onde está? Sim, maximiza o retorno e tal, as falhas ocorrendo. Beleza, vamos lá? Adequação da infraestrutura de rede. Estou partindo da premissa em que um ambiente que não tem o recurso de replicação precisa. Chegou-se à conclusão que aquele ambiente vai precisar se adequar, né, e atender essa necessidade. Então, o que é preciso? Primeiro, a adequação na infraestrutura de rede. Precisamos de uma rede muito rápida. Uma vez que a replicação de dados depende de uma boa conexão para envio e recebimento de dados com a qualidade, é crucial que a empresa tenha uma infraestrutura capaz de lidar com o aumento de fluxo de dados, sem que isso comprometa a conexão de todos os usuários. Também é importante que a conexão de rede seja estável e tenha elevada disponibilidade. Dessa forma, a empresa não terá problemas para acessar a infraestrutura replicada quando necessário. Riscos à segurança. Os riscos à segurança não devem ser ignorados em um ambiente com replicação de dados. É importante que o gestor de TI esteja preparado para evitar que o uso desse recurso comprometa a integridade da infraestrutura da empresa. Controles de acesso devem ser replicados ou modificados, evitando que os usuários tenham acesso a recursos críticos. Também é necessário monitorar os arquivos replicados, evitando que ocorra o acesso não autorizado a eles. Da mesma forma, testes devem ser realizados para garantir a integridade das informações, diminuindo os riscos de um arquivo replicado estar corrompido. Custos para a implantação. Apesar de a relação custo-benefício ser claramente favorável à adoção da replicação de dados, o custo elevado para a sua implantação pode ser mesmo desafiador para a empresa. E não só para a pequena e média empresa. Então, não importa muito a questão de tamanho. Vai ter que meter a mão no bolso. Eu sei que tem muita gente, inclusive, quando se trata desse assunto, tá? Tem muito dono de empresa, tem muito empresário, tem muito... Até mesmo na universidade, tem muito professor, né, chefe de setor na universidade, que quando se trata de mexer com a infraestrutura, para melhorar a infraestrutura, é complicado. É um assunto complexo. Não é um assunto fácil. Por quê? Você vai ter que meter a mão no bolso. Querendo ou não, você vai ter que melhorar
muita coisa, você vai ter que mexer com infraestrutura, você vai ter que investir pesadamente em certas coisas, as quais geralmente eles acham que não precisam mexer, né? Gente, infraestrutura de TI custa caro, não é algo barato. Vocês sabem disso, né? A gente estava olhando agora há pouco, né? Páginas e mais páginas aqui com servidores. Olha só esse aqui. Eu quero que vocês imaginem quanto não custa o servidor dele. Eu sofro com isso hoje no trabalho. Tento melhorar a infra, mas eles falam que não precisa, que não... tudo mais. Mas tá lá. Um computador normal no lugar de um servidor. É complicado isso aí. É complicado. Durante muito tempo nós trabalhamos, foi até engraçado, inclusive. Durante uma época eu trabalhei com uma empresa aqui em Campo Grande e a gente estava implantando um sistema novo. O sistema era 0, né? E durante uma reunião de diretoria eu informei o pessoal, falei, olha, eu vou precisar dessas máquinas que vocês estão adquirindo e tal, eu vou precisar de pelo menos 4. Hã? Não, você está tirando 4 estações de usuário. Eu falei, não, você não está entendendo. Essas 4 máquinas vão se tornar servidores. Não, mas a gente não comprou. Servidor é outra coisa. Olha a conversa. Servidor? Não, servidor é outra coisa. Você está dizendo que você precisa de 4 servidores? Você vai receber um e olha lá. Aí a gente vai explicar a necessidade. Um servidor é para uma coisa. Outro servidor é para outra coisa. Eles não podem ficar todos juntos, acumulando funcionalidades e tudo mais. Quando chegou as máquinas, eles fizeram uma compra grande foi Itautec na época. Foi bastante tempo já, gente. Quando chegou as máquinas, eu imediatamente juntei no gerente lá, né, da área de TI, e falei, ó, te vira, nós precisamos desse negócio. O que ele fez? O pessoal do atendimento ficou sem máquina nova. Recebeu monitor novo, mouse novo, teclado novo, mas não foi CPU. A CPU permaneceu igual. Por quê? Eu falei para ele que a gente precisava, tal. Então ele desviou as CPUs, 4 CPUs. Colocou as 4 lá, né? Na época era CPD ainda, né? Aí cada uma delas recebeu uma destinação diferente. Uma tornou-se gerenciador de domínio. Era o Windows 2000 na época. Então uma se tornou gerenciador de domínio. A outra se tornou servidor de e-mail corporativo. Porque eles não tinham, na época, e usavam Hotmail. Tá. A terceira máquina, ela virou servidor... Ela virou tipo como se fosse o storage, né? Deixei disponível e eu peguei e conectei. Eles tinham, né, várias daquelas gavetas, né, tá? E eu acabei conseguindo um equipamento lá pelo Paraguai, tá? Eu conectei, consegui colocar as gavetinhas, tal. Então eu montei um storage. Improvisei, banquei uma MacGyver lá e montei um storage. E ali eles colocavam os arquivos compartilhados e tal. A quarta máquina virou um servidor de aplicativo, do aplicativo que eles já tinham na empresa. Tá? Eles não tinham nada. Esse aplicativo da empresa ficava salvo uma máquina um pouquinho melhor lá na contabilidade. Olha só. Beleza, colocamos tudo. E aí chegou o servidor de verdade, né? Um baita de um servidor, não sei para que um negócio tão grande aqui. Enorme, gigante, tal, beleza. Servidor de banco. Servidor de banco.
Não, mas é um servidor enorme para ser servidor de banco, aquele diretor de empresa, né? Naquela época era horrível. Hoje ainda é meio complicado, mas naquela época era pior. Não, porque o servidor não é para isso, servidor tem que atender necessidade, servidor de banco, não sei o quê, só isso, só banco. E esse monte de máquina aí que você colocou, tá vendo? Então, cada uma delas tem um nome, tá ali identificado, cada uma delas bonitinho. Briguei. Coloquei meu cargo à disposição várias vezes. Tá? Não foi para frente, por quê? Porque o gerente de TI, apesar de ser um cara bem mais velho, ele era um cara muito antenado e ele sabia que o que eu estava fazendo estava certo. E está certo, gente. Não tem esse negócio de, põe tudo num lugar só. Não. Você compra um mega servidor super poderoso, você vai fazer o quê hoje em dia? Eu vou criar um monte de VM aí. Aí eu conto a novidade. Eu conto ou vocês contam, né? Que não precisa disso. Hoje a gente já tem computação em nuvem. A VM que estaria na máquina está na nuvem. E qual que é a vantagem? Lá ela pode ter dimensionamento. Ela pode ser dimensionada, ficar maior ou menor, ter mais capacidade, mais desempenho ou menor. Depende do período em que estamos. Não é verdade? Então, como é que fica? Pois é. Essas coisas a gente começa a pensar, começa a avaliar. E agora que a gente está chegando no final da disciplina, tá? Lembrando, essa aqui é a aula final, a gente não tem mais aula, tá? A gente chega no final e olha para trás e fala, cara, olha quanta coisa a gente viu. E aí eu gostaria que vocês fizessem um exercício de vocês aqui. Olha tudo que a gente viu e compara com a realidade que você convive. No trabalho, tá? Em casa, tal. Dá uma olhada e verifica se não tem coisas que você poderia aplicar o conhecimento que você adquiriu e talvez melhorar o ambiente. Porque às vezes é justamente isso que falta para a empresa dar aquele pulo, dar aquele salto. E por um motivo ou por outro a gente acaba não falando nada. Não é mesmo? Muito bem. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação? O pessoal quer falar alguma coisa? Estamos chegando ao final de sistemas distribuídos, meus caros. Alguém quer colocar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Nós temos 18 pessoas online agora. Eu quero ver quantas provas serão entregues. Da última vez foi 60. Nossa. Alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Oi? Ele tá tranquilo. É Flávia, né? Tá falando? Aham. Que voz diferente. Bom, já que é assim, então, o professor encerra, então, tá? Gente, eu gostaria de agradecer muito a participação daqueles que estiveram todos esses dias aí com a gente, tá? É uma disciplina realmente complicada, é uma disciplina teórica, é uma disciplina difícil, eu sei, mas é uma disciplina que ajuda a gente a exercitar muita coisa que a gente vê no dia a dia, no trabalho ou em casa mesmo, e ajuda a gente a entender certas coisas que a gente normalmente ignora ou fica com cara de paisagem que a gente não sabe do que a pessoa está falando, né? Eu agradeço a vocês a participação, peço desculpa se alguém ficou aí com dúvida, alguma coisa, me procura para a gente conversar, tá? Não é o objetivo, vocês sabem bem disso. Beleza? Prova. Nossa prova, eu até deixei um lembrete aqui, ó. A nossa prova tá para o dia 29, né? Liberação dia 29, entrega dia 1º de junho. Beleza? O material da prova, tudo. N2 inteira. A prova já está pronta, já está preparada. Liberei links com assuntos complementares para vocês. Tem questões de assuntos complementares.
bom? Lembrem-se, junto do trabalho, tem que entregar a prova, entregar o trabalho, junto com a prova, entregar o trabalho. O trabalho vale 50% do valor da nota da prova, tá bom? Será tudo avaliado, preparado, disponibilizado para vocês. No portal, tá? E também aqui pelo WhatsApp. Aquele processo que eu faço sempre, tá? Jogar a nota para vocês lá. Fala, Flávio. A gente que tem as duas disciplinas, PD e SD, o título vai ser como? Vai ser igual da outra? Mesma coisa. Colocar PD e SD no título lá, né? Isso, lá no e-mail, né? No assunto do e-mail, né? Isso, no seu e-mail. Isso. Inclusive, já tem algumas pessoas que já enviaram o trabalho. Eu ainda não corrigi, não avaliei, tá? Vou deixar para avaliar tudo junto. Porque eu faço tudo de uma vez, já preparo a nota de vocês para disponibilizar, tá bom? Eu ia mandar também, mas eu não sabia do título, eu falei, vou perguntar na aula. Não, beleza. No caso é SD, entre colchetes, APD, entre colchetes, trabalho N2. Tá, aí pode mandar até na data da prova dessa ou da outra, né, no nosso caso. Para quem faz APD, pode mandar até a data de APD. Beleza. Tá? Mas lembrando, APD tá pro dia... Deixa eu voltar aqui. Dia 31. A PD ficou do dia 31 para entrega no dia 2. Uhum. Né? Então, é isso? Isso mesmo. E a outra é 29 e entrega no dia 1º. Isso. Então, quem faz a PD tem um tempo a mais aí para entregar. Tá bom? Não deixe de entregar. Beleza? Alguma questão sobre prova? Querem perguntar alguma coisa? Não? Amanhã o senhor já libera de banco, né, professor? No PBD dia... a partir de amanhã liberada, tá? Beleza. Nesse caso, nós não temos aula de PBD na sexta-feira, tá bom? Uhum. Então, a de PBD, a aula de PBD foi sexta última, né? Acabou. A última foi. Pode repassar para os seus colegas que as informações... O que a gente ia trabalhar seria a criação da Store Procedure para importação de dados. Vocês já têm o conteúdo de Store Procedure, então a prova vai ser liberada com aquele conteúdo, tá bom? Beleza, professor. Mais alguma dúvida, gente? Não? Bom, eu estou à disposição para vocês até as notas do exame. Depois eu encerro lá o nosso WhatsApp, como eu sempre faço. Tá bom? Então, em nome da Uniderp e Croton, eu agradeço a presença de todos. Continuem se cuidando. As provas estão aí. Tá tudo acabando, tá? Vamos encerrar e a gente, se possível, se vê no próximo semestre. Para alguns, para outros, só na banca agora, gente. Tá bom? Um grande abraço, tudo de bom, fique com Deus e valeu. Fui! Falou, professor. Bom descanso.